Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana onde as atenções continuaram voltadas para o que se vai passando no Médio Oriente, para as expectativas dos cortes de taxa de juros, tanto por parte do Banco Central Europeu como por parte da Reserva Federal dos Estados Unidos. Quando começou uma nova época de resultados empresariais, desta vez do terceiro trimestre deste ano, para os estímulos da China que tardam a vir com detalhes, mas os mercados estavam realmente mais atentos ao que se ia passar nos números da inflação dos Estados Unidos relativos ao mês de setembro. No Médio Oriente a situação manteve-se quente, com as tensões a continuarem, as tensões geoestratégicas a continuarem bastante elevadas, enquanto o mercado continua a aguardar pela prometida resposta israelita a ir ao Irão, que poderá levar a uma nova, ou não, a uma nova vaga de aversão ao risco nos mercados financeiros em geral. Mas os mercados estavam expectantes, principalmente ao que se ia passar nos números da inflação dos Estados Unidos, que se colocaram um pouco acima do esperado, ou seja, o mercado estava à espera de uma aceleração maior no trajeto de deflação. Isso não aconteceu. Os preços voltaram a subir 0,2% em linha com o que tinha acontecido já no mês anterior, face a 0,1% esperados, e a inflação a cair só de 2,5% para 2,4%, quando o mercado esperava 2,3%. Aliás, a inflação subjacente ainda se colocou um pouco mais acima, veio dos 3,2% para os 3,3%, quando o mercado estava a contar que se mantivesse nos tais 3,2%. Isto, obviamente, gerou mais uma série de discursos, mais uma série de comentários dos representantes da Reserva Federal, que continuam a reiterar as projeções feitas na última reunião, ou seja, de 25 pontos em cada uma das próximas duas reuniões da Reserva Federal até ao final do ano. Os mercados também já estão de acordo com essas projeções e recuaram um pouco dos tais 50 pontos que estavam à espera já para a reunião de novembro. Por outro lado, no Banco Central Europeu foram muitos também os discursos, mais uma vez alguns de membros mais hawkish, da área mais hawkish do Banco Central Europeu, que já admitem a possibilidade, no mínimo, de ter uma discussão sobre um corte de taxa de juros já nesta semana dos tais 25 pontos por parte do Banco Central Europeu. Na China, os mercados voltaram do feriado da Golden Week e continuam à espera dos detalhes relativamente aos estímulos apresentados anteriormente em finais de setembro pelo Banco Central chinês e pelo governo chinês, relativamente a estímulos para o resto deste ano, para atingir os tais 5% de crescimento económico neste ano. Nos bancos centrais, o destaque foi para o Banco Central da Nova Zelândia, o Reserve Bank of New Zealand, que, tal como esperado, cortou a sua taxa de juros em 50 pontos base de 5,25 para 4,75. Começou a época de resultados empresariais do terceiro trimestre deste ano e começou em grande, com os mercados a reagirem bem aos resultados apresentados tanto pelo JP Morgan Chase como pelo Wells Fargo, dois dos maiores bancos norte-americanos, que apresentaram lucros acima do esperado e que levou novamente os mercados a entrarem, digamos, com o pé direito neste início de época de resultados. Aliás, os mercados acionistas esta semana terminaram praticamente todos positivos, exceção feita à Ásia, em que a China acabou por recuar, de alguma forma corrigindo os fortes ganhos que se fizeram sentir antes, digamos, do feriado da Golden Week, e portanto voltaram em perdas. No entanto, todos os restantes mercados praticamente tiveram positivos, nomeadamente o Nikkei, que ganhou mais de 2% esta semana. Na Europa, o Eurostoxx ganhou cerca de 1%, e nos Estados Unidos vieram novamente em alta,
a registar novamente novos máximos históricos e a registar fechos semanais, tanto o SP500 como o Dow Jones, novos máximos de sempre nos fechos desta semana. O S&P a ganhar esta semana de cerca de 1%, um pouco mais de 1%. Por cá, o PSI, digamos, teve uma performance superior à dos demais mercados na Europa, ganhando esta semana aqui à volta de 1,6%, isto impulsionado pelos ganhos do BCP, que esta semana ganhou cerca de 9%, enquanto do outro lado a Altri foi o que mais pesou no PSI, tendo perdido à volta de 1,5%, um pouco mais de 1,5%. No mercado cambial, foi uma semana relativamente de baixa volatilidade. O euro-dólar andou a negociar em torno de 1,0940, 1,0950, onde abriu e fechou praticamente. Tivemos um máximo a 1,10, um mínimo a 1,09, e realmente foi uma semana bastante mais calma, digamos, do que as últimas semanas que temos vindo a acompanhar. Também aconteceu o mesmo com as restantes divisas, nomeadamente o iene, que continua a registrar algumas perdas, mas ainda assim, e tal como esta semana também o fez, e que andou aqui a negociar já muito perto e em torno de 149 ienes por dólar. Nos mercados emergentes, desta vez, a divisa que mais perdeu foi o real brasileiro, que perdeu esta semana cerca de 3%. Nos mercados das commodities houve alguma volatilidade, mas no final as coisas acabaram mais ou menos como tinham iniciado a semana. O ouro continua a negociar em torno dos máximos históricos, fez esta semana mais um ganho de 0,2%, no entanto não registrou nenhum máximo histórico, embora esteja encostado aos máximos históricos das últimas semanas. O petróleo também teve alguma volatilidade, isto muito vindo do Médio Oriente, obviamente. Esta semana ganhou o mercado petrolífero, os mercados ganharam cerca de 1%, aqui com o Brent a ganhar 1,1%. Na semana que começa, os mercados vão estar atentos, ou melhor, continuar atentos ao que se vai passando no Médio Oriente, aos resultados empresariais, à continuação da apresentação de resultados empresariais do terceiro trimestre deste ano, para muitos dados económicos que vão sair também durante esta semana, mas obviamente que no cenário principal irá estar a reunião do Banco Central Europeu, e é aí que estarão focadas todas as atenções durante esta semana. No Médio Oriente, o mercado continuará à espera da tal resposta de Israel ao Irão, que se vier, digamos, mais agressiva, do lado mais agressivo, poderá levar a alguma aversão ao risco aos mercados. Por outro lado, uma resposta idêntica à já feita anteriormente, quando do primeiro ataque forte do Irão a Israel, poderá, digamos, manter a situação ao atual nível, sem haver, digamos, uma possível escalada, um possível alargamento do conflito. Por outro lado, o mercado vai estar bem atento a uma série de dados económicos que vão sair. Nos Estados Unidos vão principalmente os dados das vendas a retalho, serão os talvez mais importantes a olhar durante esta semana. No Reino Unido vamos ter dados da inflação e dados do mercado de trabalho, ambos bastante importantes para a possível decisão de corte de taxa de juros ou não por parte do Banco de Inglaterra nas próximas semanas, e na China vamos ter um elevado número de dados económicos, e esses dados na China poderão ter o condão, digamos, de uma vez mais impactar os mercados financeiros globais, caso possamos ver um crescimento económico chinês a levar, digamos, todo o resto das economias globais. Nos Estados Unidos vamos continuar a ter inúmeros discursos e comentários dos vários governadores da Reserva Federal dos Estados Unidos. Em particular, vamos ter o influente Christopher Waller esta semana. Eu creio que poderemos estar aqui assim, uma vez mais, a ouvir mais do mesmo, ou seja, a reiterar
as projeções que a Reserva Federal já fez anteriormente na última reunião, na sua última reunião, em que cortou 50 pontos e que, digamos, apontam para mais a continuação de 25 pontos por cada uma das próximas 2 reuniões até ao final do ano. Mas o mercado vai estar essencialmente à espera do que se vai passar no Banco Central Europeu. A grande maioria do mercado está à espera de um corte de 25 pontos por parte do BCE, o segundo corte, um corte consecutivo da última reunião. Reunião essa que terminou com Christine Lagarde a dizer que provavelmente esta reunião de outubro seria uma reunião em que seria a aguardar por dados até para e apontando de alguma forma um corte em dezembro, mas o mercado e os próprios governadores do Banco Central já durante estas últimas semanas apontaram a possibilidade aqui assim de um corte esta semana. É isso que o mercado vai estar à espera. Qualquer resultado que não seja este vai impactar de forma bastante mais violenta os próprios mercados e nesse aspecto é por aí que o mercado desconta que provavelmente o BCE vá mesmo cortar 25 pontos. De qualquer das formas, vamos estar particularmente atentos às palavras, mais uma vez, da Sra. Christine Lagarde no final da reunião, para tentar perceber se vamos ter novo corte de juros em dezembro, portanto 50 pontos até ao final deste ano ainda. Por fim, vamos ter mais resultados empresariais, não só grandes bancos como Bank of America e Goldman Sachs, mas sim também outras empresas que normalmente conseguem impactar fortemente os mercados com resultados mais ou menos positivos, como é o caso, por exemplo, da Netflix. Bom, e por hoje é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios e para a semana cá estarei com mais uma Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!